Fala, galerinha do J Explica, eu voltei! Segunda-feira nós vimos aula de literatura, tá? Hoje nós iremos ver a aula de redação. Cara, chegamos naquele ponto em que as pessoas normalmente ficam: meu Deus, a redação do Enem, meu Deus, eu vou zerar a redação do Enem, meu Deus, redação. Gente, a redação do Enem, ela não é um bicho de 7 cabeças, tá? Na realidade, ela é bem simples, ela é bem calma e ela é mais fácil do que a gente imagina, tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente entender a redação, nós temos que, por primeiro, entender a sua importância. Então, qual é a importância da redação do Enem? Ela, basicamente, vale 1000 pontos. Então, a gente sabe que o Enem, ele vale uma quantia de pontos, certo? E uma parte destes pontos, né, uma grande parte, né, a gente está falando aí de 1000 pontos, são destinados à redação do Enem, a tão famosa dissertação do Enem. Então, vamos lá. É difícil tirar esses 1000 pontos? Gente, fácil nada é. É impossível? De jeito maneiro, de jeito algum, é super possível. E eu me comprometo em ajudá-los a tirar esses 1000 pontos, ok? Meu foco, minha missão é ajudá-los a tirar esses 1000 pontos. A gente sabe que não é fácil, que na hora tem o nervosismo, por isso eu quero treinar primeiro com vocês o psicológico, que ele fala grande parte na hora da prova. Não adianta nada nós estarmos estudados, nós termos, né, o discernimento do assunto e chegar na hora nosso nervosismo nos atrapalhar. Então, todo dia, né, coloca aí na sua cabeça, fala que eu consigo fazer a redação é fácil, a redação é fácil, a redação é fácil. Uma hora o seu subconsciente vai se convencer disso. E aí realmente vai se tornar mais fácil do que é, porque ela não é difícil, ok? A redação ela é muito fácil. Hoje, nessa aula, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que seria a redação do Enem, tá? Então, a gente tem que entender que ela é dividida em 1000 pontos. Só que esses 1000 pontos, ele exige que nós completemos 5 habilidades, né? Então, nós precisamos, com êxito, né, ter essas 5 habilidades no nosso texto, tá? Então, o Enem ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um tema e nós temos que dissertar sobre este tema. Dissertar é falar sobre, então nós temos que falar sobre, tá? Um tema que normalmente, pode anotar isso aí, normalmente é um tema envolvendo o Brasil. Normalmente não. É muito impossível que não seja um tema envolvendo o Brasil. Ou seja, vocês vão estudar lá o desastre de Paris? Não, a redação ela vai cobrar um tema brasileiro. Então ela vai cobrar tema sobre o Brasil. Exemplo, 2015. A violência contra as mulheres no Brasil. 2016, a redação que eu fiz. Intolerância religiosa no Brasil. 2017 foi sobre os surdos, mas foi sobre o Brasil. E assim consecutivamente. Então a redação ela nos cobra coisas sobre o Brasil, tá? Pra gente escrever bem uma redação, nós temos 5 competências, né, a treinar. Então vamos lá. Li os textos de apoio, vi o tema da redação. Eu preciso entender. Entendi tudo isso? Tá. Então, eu vou respirar e vou fazer um esboço do que eu vou escrever, tá? Entendi do tema, eu tenho que escrever, tá? Então, a segunda competência aqui, escrever. Fechou? Então, eu vou começar a escrever lá a minha introdução, tá? Terminei meu texto. O que mais eles vão ver? Eles vão ver se eu entendi, se eu escrevi. Aí eles vão ver minha ortografia, porque não basta eu escrever, eu tenho que escrever corretamente. Então, é igual o Roger citou na aula dele, eu não posso escrever carro no meu texto, tem que escrever o carro. Eles vão ver se eu sei usar verbo, se eu sei usar os artigos, as conjunções, as preposições, tá? Então, eles vão me cobrar tudo isso no meu texto. E isso a gente vai estudar na aula de gramática. Por isso que é bom nós estarmos aí sempre de acordo, tá? Eu vou usar no meu texto conhecimentos de gramática, obviamente, de filosofia, de história, de geografia, porque a gente vai perceber também que depois de eu entender
de eu escrever e eles cobrarem minha ortografia, eles vão cobrar conteúdo no meu texto. Então, gente, não adianta de jeito nenhum eu escrever um texto bem escrito, belo, que não tenha conteúdo. Então, ele precisa ter conteúdo. Meu texto precisa demonstrar que eu sei, eu estou argumentando. Argumentar é convencer o leitor de que eu sei o que eu estou falando. Então, gente, eles vão cobrar isso sim. Eles vão cobrar que o seu texto tenha conteúdo. Então, a gente já tem aqui 4 competências, gente. Competências que, assim, parece que são difíceis, mas não são. Eu preciso entender um texto para escrever sobre ele. Eles vão cobrar que eu tenha entendido. Então, vi lá, meu texto está no tema, tá de acordo? 200 pontos. Beleza, entendi. Eles vão ver se eu escrevi. Se eu escrevi lá 3 ou 4 parágrafos, pelo menos, fechou, escrevi certinho, mais 200 pontos. Então, a gente já tem 400 pontos. Lembrando que a média geral da redação no Brasil fica entre aí 430, 420 pontos. Então, a gente já está aí na média geral do Brasil. Feito isso, vi lá o tanto de... vi lá que ele escreveu, eu quero ver agora a ortografia. Então, ele vai ler seu texto. Se você não tiver muitos erros gramaticais, se você tiver com uma ortografia, né, ok, então você ganha aí mais 200 pontos de ortografia. Então, a gente já está com 600 pontos. Já é uma grande leva de pontos, certo? Certo. Feito isso, eles vão ler, caraca, ó, que legal, ó, citou uma porcentagem, ó, do IBGE, foi lá para geografia. Ah, que legal, citou um filósofo, frase de um filósofo, foi lá para filosofia. Me demonstrou que tem domínio do assunto. A partir do momento que eu demonstro que eu tenho domínio do assunto, eu tenho conteúdo. Então, ó, 200, 400, 600, 800 pontos por ter conteúdo. Entenderam como que uma coisa vai levando a outra? Beleza, fiz tudo isso que eu preciso. O Enem, ele vai me dar uma problemática, certo? Ele nunca vai te dar um tema assim simples, ele vai te dar sempre uma problemática. Depois a gente vai estudar um pouquinho os temas subjetivos, mas normalmente eles têm sido objetivos. Então, me deu a problemática lá, ano passado, da democratização do cinema, se eu não me engano foi isso. Eu preciso propor uma solução para a democratização do cinema. Eu preciso propor uma solução para a problemática que o Exame Nacional me dá. Então, se no meu tema eu tenho um problema lá com violência contra os homossexuais, então aí a gente tem uma LGBTfobia, eu preciso dar uma proposta de solução voltada, né, para a resolução do meu problema. Eu tenho que dar uma solução para o meu problema. Gente, consegui completar as 5 competências, o 1000 tá na conta. Aí é sua alegria. Até lá, o que a gente precisa fazer para garantir isso? Treinar. Bebê, não tem como escrever bem sem treinar. Treinar só escrita? Não. É aí que eu quero fazer um acordo com vocês, um pacto. Pacto não, porque eu não sou a Xuxa, mas eu quero fazer um acordo com vocês. Bora lá. Gente, por favor, eu peço assim de coração, se vocês querem ter notas boas, vocês precisam estar informados com o que está acontecendo no Brasil. Mas é fácil, tem muita coisa política. Para por aí. Parou em política. Gente, quem faz a prova é o governo, tá? É o Ministério da Educação. Você acha que o governo vai puxar algo para a política? A gente sabe que todo discurso ele tem um viés aí meio político. Mas assim, falando de forma crua, ele vai puxar para a política? Não, ele não vai querer causar essa polêmica. Então a gente vai focar em problemas sociais e ambientais, tá? Então a gente vai ver aí, né? Todos os dias eu quero fazer esse acordo com vocês de entrar em 2 sites diferentes. Não sei, qualquer site ou comprar jornal. Entrar lá no site do IG e no site da Terra, né? Que são diferentes um do outro, as opiniões. Eu entrei lá no G1 e entrei lá no R7, são diferentes as opiniões. Beleza, entrei lá, vocês vão ver as publicações na aba de educação, na aba de sociedade, eu não sei o nome dos títulos que ele tem lá para vocês procurarem. Mas vocês vão ver de julho do ano passado até o final desse ano, quando vocês forem prestar o Enem, para vocês estarem informados sobre o que possivelmente possa cair de tema, porque eles escolhem o tema entre o meio do ano passado até o dia da sua prova, tá? Então eu quero fazer esse acordo com vocês, de vocês estarem realmente
inteirado sobre o que está acontecendo no mundo. Eu não tenho como escrever um texto, ter domínio daquele texto, ter domínio daquele conteúdo, se eu estou vivendo no mundo da lua, no mundo paralelo. Eu preciso estar de acordo com aquilo, eu preciso entender o que está acontecendo, tá? Mesmo que eu não entenda exatamente aquele tema, exemplo, meu tema foi intolerância religiosa. Eu conheci o tema, eu conheci intolerância religiosa, eu sei o que é. Eu estava inteirada de casos que aconteceram, mas assim, eu não sabendo casos que aconteceram, se eu não tivesse inteirada e eu soubesse pelo menos algo sobre religião, eu já saberia um pouco do que escrever. Se eu soubesse pelo menos algum filósofo, alguma pessoa que fale sobre religião, sobre antropologia, sobre cultura, eu já sabia ali o que escrever, entende? Eu estava inteirada ali, eu tinha ali, né, um breve conhecimento sobre o assunto. Então é isso, gente, vocês necessitam estar inteirados daquele tema que o Enem te cobra, tá? Por isso eu quero selar esse acordo de todo dia, isso é verdade, gente, nós precisamos disso, todo dia abrir 2 sites diferentes e ver reportagens semelhantes nos dois, para a gente poder ter várias visões sobre um assunto e saber o que está acontecendo. Fechou? Beleza. Então eu entendi que eu preciso completar ali as minhas 4 habilidades, né? Das minhas 4 competências, que eu preciso estar inteirada do que o Enem vai me cobrar. E agora eu vou te explicar para você o que é a redação do Enem. Então, o Enem nos cobra lá uma dissertação argumentativa. Bah, o que é uma dissertação argumentativa? Então a gente vai lá. Dissertar sobre algo, dissertar, falar sobre algo. Então, eu preciso ali falar sobre algo. Argumentativa. Então, o que seria argumentar? Eu já falei no começo do vídeo, convencer. Então, além de eu falar sobre algo, eu preciso te convencer. Se o Enem está te dando uma problemática, o que a gente vai fazer? Eu preciso te convencer de que aquele problema é real e que aquele problema é algo ruim. Tá? Ficou até redundante, né? Problema ser ruim, óbvio. Enfim, é isso que você precisa fazer. Então você precisa convencer o leitor, no caso os leitores, né? Os professores que irão corrigir a sua redação, de que aquele tema que o Enem te passou é algo ruim. Então é basicamente isso. Você precisa argumentar sobre isso, você precisa falar sobre isso, tá? Então não tem tanto mistério. E aí nosso tema, nossa dissertação, né, falando aí de estrutura de texto, ela pode ser formada por 3 ou 4 parágrafos. Pode ter mais. Eu vou ensinar vocês a construírem 4 parágrafos, que eu acho que seria o essencial, tá? O Enem nos cobra no mínimo 8, no máximo 30 linhas. Ah, bah, aí é fácil, né? Vou escrever 8 linhas, pá, suave. Mano, não. Real. Vamos fazer o seguinte, se ele cobra no mínimo 8, mano, pelo amor, né? A gente não vai escrever 8. A gente vai escrever mais, pelo menos mais de 20, tá? Pra aí a gente ter conteúdo na nossa redação. Então, vamos fechar. Vamos esquecer esse 8 e vamos mudar pra mínimo 15, máximo 30 linhas. Ah, escrevi 32 linhas. O leitor, na hora de corrigir, não vai ler suas outras 2 linhas que você escreveu a mais. Ele vai ler exatamente as linhas que estão ali, né? É tudo digitalizado, então ele vai ler só o que está ali. Escreveu mais de 30 linhas, a pessoa que está corrigindo sua redação não vai conseguir ver o que você escreveu ali por último. Então, eles vão desconsiderar, correr um certo risco de você, né, reduzir a sua nota por isso. Então, vamos fazer o seguinte, né? A gente não vai escrever 7 linhas, não vai escrever 8 linhas, não vai escrever 9 linhas, 10, 11, 12, não. A gente escreve de 15 a 30, fechou? Ok, dá para escrever um texto tinindo com esse tanto de linha, tá? Então vamos lá, 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Bah, como eu escrevo uma introdução? Gente, introdução é apresentar o tema. Então, o Enem me sugeriu um tema, na minha introdução eu vou apresentar este tema. Eu posso fazer referência com o passado, eu posso fazer referência com o presente. Exemplo, na era contemporânea pode-se notar que tal coisa vem acontecendo. Então eu apresentei aí um tema e fiz referência com o presente. Eu posso fazer referência com o passado. Então eu começo lá meu texto e no meio eu coloco
Em séculos passados, isso era muito presente, por isso, enfim. Eu só não posso, na minha introdução, apresentar algum dado. Então, a gente vai ficar numa apresentação, tá? Sem citar dados sobre o assunto, a gente apenas apresenta o assunto. Então, minha introdução tem que ter ali entre 3, 4, 5 linhas. Ela não pode ser extensa, mas ela também não precisa ter 2 linhas, né, galera? Então, a gente escreve ali uma introdução apresentando o tema entre 4 ou 5 linhas. Fechou? Beleza. Escrevi minha introdução. Então, a gente tem aqui o desenvolvimento. Fiz aqui um chifrinho. Desenvolvimento é a parte que ferra. Nem tanto. A gente vai ver que a proposta de solução é quando o filho chora e a mãe não vê. Enfim, desenvolvimento. Eu, Bárbara, vou ensinar um método para vocês que não falha. Então, a gente vai no desenvolvimento. Primeiro parágrafo, tá? A gente já fez a introdução. Segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento, a gente vai citar um dado. Como assim citar um dado? Como que eu vou saber de cor um dado? O Enem, além do tema, ele vai nos disponibilizar textos de apoio ou textos motivadores. Nós iremos ler aqueles textos e sem plagiar, ou seja, sem copiar e colar, tá? A gente vai apenas nós vamos apenas nos apoiar naqueles dados, tá? Sem plágio. Plágio é crime. Então, nós vamos nos apoiar naqueles textos e vamos tirar alguns dados, tá? Então, eu vi lá que tem um dado do IBGE. Eu vou citar nesse meu parágrafo de desenvolvimento, tá? No meu primeiro argumento. Então, eu escolhi lá a problemática, falei, a problemática é a violência contra os negros, enfim, o racismo. Então, no meu primeiro argumento, eu quero falar que o racismo é presente na sociedade desde o período escravocrata, enfim. Então, eu vou citar algum dado sobre isso que tem no meu texto de apoio. Se não tiver no meu texto de apoio um dado sobre isso, eu mudo meu argumento, gente. Nós precisamos ser flexíveis, a não ser que eu tenha domínio para falar sobre algo, sabendo outra área do conhecimento envolvendo ele. Sobre o racismo, por exemplo, eu posso falar sobre o apartheid, eu posso falar sobre a escravidão, eu vou demonstrar aí conhecimento de história, tá? Então, nesse segundo parágrafo, eu cito algum dado, tá? Terceiro parágrafo, eu gosto de demonstrar, né, mais de uma área de conhecimento. Então, citando um dado, já demonstrei geografia ou ciências, enfim. Eu citando aqui, ó, no meu terceiro parágrafo, eu gosto de falar sobre uma frase de filósofo, algum termo da antropologia, tá? Pra gente provar aí conhecimento em filosofia, em sociologia e por aí vai. Então, sempre tem, gente, sempre tem. Eu vou disponibilizar depois pra vocês, a gente vai trabalhando isso. Frases coringa. O que seriam essas frases coringa? Frases de filósofos que nós podemos usar em quase todos os temas. Jean-Jacques Rousseau, todo homem nasce bom, a sociedade corrompe. Karl Marx, o homem é produto do meio, né? A reificação do homem, a coisificação do homem. Então, Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. São frases coringa, nós podemos utilizar em diversos textos. Então, a gente vai vendo depois que nesse quarto parágrafo é mais uma... Eu consegui conciliar aquele tema com alguma frase que eu já tenho decorada. Entende? A gente vai demonstrar aqui, ó, conhecimento em outra área de estudo. Então, meus parágrafos aqui que formam meu chifrinho são meus desenvolvimentos. Fechou? Escrevi meu desenvolvimento, escrevi meus 2 argumentos, tinindo. Aí chega a hora que o filho chora e a mãe não vê. Proposta de solução. Então, eu disse que o Enem, ele cobra que nós, demos uma proposta de solução para a problemática. Mas propor uma solução para um problema é fácil. Mais ou menos. Por quê? Não pode ser subjetiva. Ou seja, eu preciso falar na minha proposta de solução o que eu vou fazer. Eu digo eu, mas vocês entenderam. O que é necessário fazer, como vou fazer e no que isso ajudaria. Então, na minha proposta de solução, eu tenho que falar o que fazer, como fazer, no que isso ajudaria. E quem vai fazer, óbvio, tá? E nesse quem vai fazer tem um plus a mais. Precisa necessariamente ter mais de 2 agentes. Ou seja,
O governo necessita investir na educação, então o governo e educação. As famílias precisam acreditar mais na saúde, famílias e saúde, enfim. Então, neste último parágrafo, na proposta de solução, preciso ter 2 agentes e ele não pode ser subjetivo, tá bom? É isso que é a nossa redação do Enem. Falando assim, parece que é muito difícil, que é muita coisa, mas não, galera. Não é tão difícil, não é tanta coisa. Vocês vão ver que ao decorrer do tempo vocês vão estar bem melhores na escrita. A gente normalmente começa tirando ali uns 600, aí quando a gente vai ver já tá tirando ali 900 e fica, caraca, eu consegui tirar um 900, cara, que da hora! E aí essa emoção de você ter tirado uma nota boa vai te impulsionando a escrever mais, vai te impulsionando a ler mais, vai te impulsionando a conhecer mais novas práticas de escrita que facilitam a nossa vida, tá? Então a gente vai treinando com o tempo, galera. A escrita, ela leva tempo, ela não vem de uma hora para outra, fechou? Isso é a redação do Enem, não é tão difícil, tá? Hoje foi só um dia de introdução, só queria falar para vocês como funciona e explicar para vocês, né, como funciona aí uma dissertação argumentativa, fechou? Como que nossas aulas irão funcionar a partir de hoje? Hoje foi a introdução. A aula que vem vai ser um tutorial bem legal, tá, meninas? A gente vai ensinar vocês uma coisa bem bacana, como zerar na redação do Enem. Como é que se zera na redação do Enem? Como tirar um 0 na redação do Enem? Ou, o melhor, o que não fazer na redação do Enem. Então, no próximo vídeo é isso que a gente vai ver. O que não devemos fazer na redação do Enem. Fechou? Depois disso, a gente vai começar a entrar, né, realmente a escrever a nossa redação. Eu vou passar para vocês escrever uma logo de cara? Não, gente, isso não é comigo. Eu gosto de pegar partes por partes. Então, por primeiro, nós vamos aprender a fazer um croquis. Eu vou explicar depois o que é um croquis. Depois a gente vai escrever junto uma introdução. Depois de escrevermos essa introdução, a gente vai aprender, né, a escrever juntos aí. Juntos eu digo eu corrigindo e vocês escrevendo. Primeiro argumento, depois o segundo argumento, depois a nossa proposta de solução. E assim vai, tá? Sempre eu vou estar corrigindo com vocês, sempre eu vou estar conferindo para ver se ninguém copiou nada, porque tem muito aluno meu que faz isso. E a gente vai, né, com o tempo evoluindo na escrita. Entendeu? Não vai ser difícil. Vai ser fácil, eu quero ver a evolução de todo mundo, tá? Então, a partir daí, as nossas aulas serão: eu vou dar um tema, eu vou explicar este tema, vocês irão escrever e eu irei corrigir. Basicamente será isso, vai ser bem de boa. Eu quero ver mais a evolução de cada um na escrita. Eu quero ver como vocês já estão, né? O Roger já vai estar vendo gramática, então vocês já vão estar ligados aí em pontuação, em acentuação. A gente vai ter aula de filosofia, vai ter aula, né, de sociologia, teremos aí, né, novos termos. Então eu acho interessante também no seu caderno de redação você anotar termos que você acha que você pode usar no seu texto. Ah, vi uma frase de filósofo legal que eu acho que eu vou decorar. Gente, decoreba, por favor. Frase de filósofo, na hora, é muito difícil você lembrar. O que eu faço? Eu decorei 3 coringas. Então, eu acho que é o essencial. Vou passar